Oi, gente, Roberto Rilubiscaro aqui para falar sobre Sexta-feira 13, parte 3. Finalmente posso usar minha camiseta do Jason, porque foi neste filme que nasceu um ícone do terror, né? A máscara de Rocky é adquirida aqui, tá? Nesse filme que saiu em 1982 e que na época não ficou famoso pelo Jason começar a usar a máscara de rock, porque ninguém sabia que aquilo ia pegar. Na verdade, foi mais uma improvisação do que uma coisa estudada, né, para virar um ícone. O filme foi famoso na época porque foi feito em 3D. Ó que inteligente, ó. Sexta-feira 13, parte 3 em 3D. Ó. Tá? Na verdade, ia para o cinema com aqueles óculos, assim, que era um vermelho e um azul. Eu não vi no cinema porque era censura 18 anos, em 82 eu tinha 15. Eu vi depois em vídeo, né? Então vi em 2D, mas eu não enxergo 3D porque eu tenho problema de albinismo, umas coisas minhas. Mas assim, é bom você saber que é em 3D, se você for assistir hoje em dia, para saber por que tem algumas cenas assim, malabares ou um ioiô assim, né? Supostamente era para ter o efeito, um arpão, aliás, que pega a moça e ela, assim, deveria jogar ela longe, mas não joga, tal, tá? Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Bom, a ação começa imediatamente depois do fim do Sexta-feira 13, parte 2, que eu resenhei aqui. Tanto é que tem um prólogozinho que passa algumas cenas do 2, sem resolver as grandes questões, né? Como que a Jeannie escapou, se o Paul morreu, tal. E aí, claro, coloca, o filme vai colocar duas questões já. Se passa imediatamente depois do que aconteceu, não é na sexta-feira 13, é no sábado 14. Tá? E aí, outra coisa que se coloca é assim, quando a gente vê o Jason, porque aí já tem um ator mesmo que vai fazer o Jason o tempo todo, tal, o falecido Richard Brooker, ele faleceu. Você vê que fisicamente ele não tem nada a ver com as 5 pessoas que interpretaram partes do Jason na parte 2. A roupa tá diferente, a cara tá diferente, porque no final da parte 2 a gente vê a cara dele. Aí a gente vê também, você vê que é outra coisa, tá? Bom, e qual é a história de Sexta-feira 13, parte 3? Bom, é uma, nossa, tão complexa. Um grupo de jovens vai acampar em Crystal Lake, ou perto de Crystal Lake, e é morto pelo Jason. Aí você pergunta, puxa, mas se foi no dia seguinte ao massacre, que aparece até na televisão, no filme, como que as autoridades deixavam pessoas ali, né? Ninguém tinha achado o assassino, né? E era do lado, porque é o mesmo lago, só que na verdade se você assistir aos 2 filmes perto, você vai ver que o lago, cada sexta-feira 13 é filmado em um lugar, então o lago é diferente, né? Mas enfim, ficcionalmente era no mesmo lugar, em Crystal Lake, era mesmo. Um dia depois de um assassinato em massa, os lugares estariam liberados para as pessoas poderem acampar, né? E quem seria louco o suficiente para ir acampar num lugar onde tem alguém que está solto? Mas nada disso é levado em consideração e essas pessoas vão lá, tá, acampar. E é o nosso estereótipo, né, de moça que uma sequelada que fora provavelmente atacada pelo Jason antes. Tem até uma maldade ali, que eu não sei se é deslize do roteiro, tudo, mas tem uma moça que na van, parece o carro do Scooby-Doo, eles vão num furgão. Ela fala que tá grávida e depois ela morre. Falou, Jason matando uma grávida. Mas é porque ela transou depois de estar grávida. Porque nesse aí, as regras dos slashers, nossa, estão fumando maconha, vai morrer, estão transando, vai morrer, tá? E aí, então, assim, no começo, o Jason faz umas mortes lá, bem aleatórias, tá? Aí depois, quando ele vai lá por volta, ele fica bastante fica perto daquele celeiro, tem um lugar que é um celeiro lá que fica, né? E aí, dentre essas personagens, e o Jason fica lá. Fica por quê? Sei lá, o filme não explica nada, né? E uma das personagens, então, é o nosso Shelley, que é um garoto, na verdade, é o personagem
ele é tonto pra caramba, né? Porque ele é o palhaço da classe, mas ele é o mais profundo dos personagens, porque ele faz aquilo porque ele mesmo reconhece, né? Ninguém vai gostar de mim porque eu sou gordo, uma coisa assim, tá? E é ele que depois o Jason vai pegar dele a máscara de rock. E aí o Shelley tava com essa máscara de rock uma hora. Aí quando o Jason pega, tem uma moça que fala assim: ah, Shelley, tira essa máscara. O Jason dá 3, né, do Shelley. O Shelley tem um cabelo assim, o Jason tá careca e ela consegue confundir. A roupa não tinha nada que ver. E ela diz, Shelley, não sei o quê. E aí, assim, no meio do filme tem um pedaço lá que eles vão pra cidade. O Shelley vai com a moça pra cidade. E aí, do nada, assim, tem uma gangue, né? Foras da lei, negros, nos anos 80. Aí, esses negros, essa gangue volta lá para Crystal, para acampamento, para se vingar, porque eles fazem uma coisa lá, né? E aí, entram e morrem. Aí tem uma hora em que a moça vê, assim, o celeiro, uma da gangue, e entra, e se pergunta, pra que ela vai fazer isso? Uma moça da cidade, fica batendo em coisa. Você fala assim, é só para ter morte, né? Não tem... Tem um negócio, eles tiram a gasolina do furgão, e aí depois isso vai ser importante no fim. Mas só serve para isso, isso podia ter sido feito de qualquer outra maneira. Só para ter morte, entendeu? Assim, eles não tinham uma história para contar. Você percebe que o roteiro é um fiapo, né? Então aí, vamos colocar esse casal antes, vamos botar tempo aí, vamos encher linguiça, né? E vamos colocar esses caras. Tem um deles que depois até aparece no fim de novo. É assim, gente, é o primeiro Sexta-feira 13 em que você tem o icônico. Por isso que eu falei que é o nascimento de um ícone. É num acampamento, tem aquela coisa, né? O Jason mata as pessoas, depois ele coloca os corpos em lugares em que as pessoas vão descobrir e os corpos reagem da maneira como o Jason quer, né? Então a pessoa está andando e o corpo cai, blup, bem na hora que a pessoa precisa estar, tudo milimetricamente, né? Jason sabe tudo. E começa a ter aquela história do Jason que tem uma hora que ele é estrangulado lá, mas ele parece que continua vivo, né? É o nascimento, que para mim vai do... Eu gosto do 1 e do 2, mas o 3, 4, 5, 6, 7, 8, isso vai depender de fãs, né? Mas eu gosto, assim, eu gosto do 1 ao 8 homogeneamente, mas do 3 ao 8 você tem o Jason mais... Como todo mundo conhece o Jason, né? De máscara, de rock, vai mudar a máscara um pouco em cada filme, mas é aquilo lá. E esses personagens do 3 ainda não estão tão estereotipados quanto os outros, mas isso não significa que sejam bons personagens, né? Eles são bobões. E tem umas mortes, só não são tão irritantes, exceto o Shelley, que, nossa, mesmo assistindo sei lá quantas vezes, eu não vejo a hora que ele morre, né? Tem fãs que gostam dele, que tem dó dele. Eu acho ele bobo. E outra, ele precisa morrer para o Jason pegar a máscara, então morra. Tá? Mas os personagens, assim, tem umas mortes legais, claro, padrão 1982, com censura e com os efeitos especiais da época, né? Então não dá para querer muita coisa, mas tem algumas mortes que são famosas entre nós fãs, né? Por exemplo, quando o cara tá andando de cabeça para baixo só com os braços, assim, o Jason corta ele. Tem em uma rede, né? O Jason tá lá embaixo da rede, a moça não vê. Você fala, uau! Você é mais cega do que eu. Eu não vejo em 3D, ela não vê em nenhum D, né, pelo jeito, mas ela não usa óculos. Uma hora que a banheira tá cheia de sangue, mas você fala, mas ela não tomou banho de banheira, ele não matou a pessoa na banheira. Enfim, coisinhas, né, esses erros que a gente gosta de ver em filme de terror. Mas beleza, Sexta-feira 13 vale. Eu ainda adoro as cenas no celeiro, né? Da suspense que é criado. Tem a música do Manfredini que não muda, né? Cheio de e daquele jeitinho copiado da 1 e da 2, que é o que eu espero em Sexta-feira 13 mesmo. Então, para mim, ainda é um ótimo Sexta-feira 13. Ótimo para mim. Não estou dizendo que é um ótimo, sim, é um grande filme. De jeito nenhum.
é um filme que nem tem roteiro, né? Vai a esmo, mas eu gosto, é minha franquia favorita, eu tenho até camiseta, né? Por isso, então, que eu falo isso. Tchau!